vamos ler com a ajuda de Deus a palavra que o Senhor nos mostra no Evangelho reportado por Mateus, no capítulo 10, e vamos ler alguns versos que o Senhor nos mostra. Evangelho reportado por Mateus, capítulo 10, começando no verso 16. Estou contente por estar, depois que começaram as reuniões, é a segunda que participo aqui presencialmente, mas não perdi nenhuma. Acompanhei todas, participei de todas, e muito feliz, irmãos. Fui cooperador de jovens muito novo, 21, 22 anos, solteiro, e nunca fui cooperador do ofício ministerial. 1 ano de casado, ministério de ancião. Mas, irmãos, me emociona sempre lembrar das reuniões de jovens e menores, e realmente o que ouvimos aqui, o que nós recitamos, aquilo que se ensina à criança, fica velho como estou velho, mas me lembro dos salmos que eu recitei quando criança na congregação. E assim, irmãos, é uma alegria estar na reunião de jovens e menores. Eu pediria para os pais que estão em casa, que se as crianças se distraíram agora, peça para voltarem, porque vai ter alguma coisa que o Senhor guiou, irmãos, aqui neste capítulo, específico para as crianças, pois é uma reunião de jovens e menores. Então vamos ler com a ajuda de Deus, a partir do verso 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, as crianças, a mocidade, os pais que estão certamente juntos, uma pequena explicação para nos localizarmos no momento que o Senhor falou essas palavras, esse pequeno texto que lemos dentro do contexto do momento. Vejam que no passado, os levitas que exerciam o sacerdócio e a lei, eles cuidavam também da parte espiritual, da parte eclesiástica, dos cultos da época, dos louvores e das celebrações. Mas os levitas não receberam terra, porção de terra, como Judá, como a tribo de Judá, de Rúben e as outras, e eles recebiam 10%, o dízimo, do que colhiam aqueles que obtiveram terra.
O dízimo era isto: era a colheita do trigo, da cevada, também o azeite, o vinho, os queijos, a lã das ovelhas, carnes. 10% era levado aos levitas. E alguém que estava nas bordas já das divisas dos territórios, como que perdidos pelas montanhas, e não traziam os dízimos, os levitas iam visitar, mas com interesse. Levavam animais de carga, levavam os alforjes, que são aqueles bolsões de couro, levavam um cinto, que tinha várias bolsinhas no cinto, e iam visitar os irmãos perdidos que não vinham nas cidades. E eles lembravam a família do fulano, do clã fulano, da tribo tal, e não veio esse ano, vamos visitar. E juntava carga, burros, animais de carga, alforje, cinto. Se ele já vendeu a produção, a gente traz dinheiro, põe no cinto. E iam visitar os irmãos, e voltavam felizes com os dízimos. Jesus começou uma nova obra, começou a graça, completamente diferente do Velho Testamento. E aqui se lê, não foi lido, mas leiam, o chamado dos primeiros discípulos que depois se tornaram apóstolos. E aqui a primeira missão que Jesus os envia, e disse: eu vos envio as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas venham aqui, vai ser diferente vocês. Vocês não levem nem bolsa, nem alforje, não possuais ouro e nem prata, não olhem para o material. Ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. No outro evangelho diz: de graça vocês receberam, de graça dai. Vocês não vão buscar, vocês vão levar. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, a diferença da graça do Filho de Deus é levar, irmãos, não buscar. E assim estamos seguindo as pisadas do Senhor. E o Senhor, entre tantas instruções, disse para eles: escutem aqui, eu vos envio. E por isso agora eu gostaria que as crianças, e se não tiverem, porque criança é criança, mas os pais ouçam bem, para ajudar a instruir. Porque hoje ouvimos e foi recitado: instrui o menino, a criança, no caminho que deve andar, e até quando vir a ser velho, se tornar velho, não se desviará dele. Então instrua. Mas veja o que Jesus disse: eis que eu vos envio. E para a mente, irmão, de qualquer um entender bem, o Senhor usou o nome, ou como uma metáfora, como uma comparação, 4 animaizinhos. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, mas vocês têm que ser prudentes como a serpente e simples como pomba. Usou 2 mamíferos e usou um réptil rastejante e usou uma ave. Dos mamíferos, um herbívoro pacífico, que é a ovelha, a ovelhinha, e outro carnívoro, dentes pontiagudos, predador. E a ovelha presa, predada. E o Senhor fez esta comparação. E nesta manhã, irmãos, o Senhor manda esta palavra. Desde as crianças, os nossos adolescentes, a nossa mocidade,
E nós, mais velhos, como eram também os discípulos, neste mundo, o crente continua como ovelha, no meio de lobos. E para vencermos, precisamos ter prudência. A prudência, como a serpente é prudente, o Senhor não exaltou, não tomou como exemplo o veneno da serpente, mas a prudência e a simplicidade da pomba. Então vamos entender bem isto aqui. E as crianças que nos ouvem, procurem entender, porque é a vida do crente, desde a tenra idade até a velhice, sempre somos ovelhas. A criança nossa é o cordeirinho, a nossa mocidade, ovelhas. Glória ao nome do Senhor. E nós, irmãos, vemos que o Senhor usou o comportamento desses animais para comparar metaforicamente, quer dizer, comparativamente, com o comportamento humano. E o Senhor Jesus usou outros nomes de bichos, de animais, para alguém que era mais astuto, sabe? Alguém veio falar: olha, vai embora daqui de Jerusalém, porque Herodes quer te tirar a vida. Diga para aquela raposa. Ele não era raposa, era rei e era gente. Mas o comportamento dele, a forma de conduta, que espírito que nele estava era de astúcia, de um animal astuto como a raposa. O inimigo é comparado com serpente, é comparado também, irmãos, com o javali, que é o porco do mato, terrível. Também os espíritos que causam dano na obra, comparado com raposa, com raposinha. Mas o crente com ovelha, irmão, e o Senhor Jesus foi o Cordeiro de Deus, glória ao nome do Senhor. E veja, irmão, um animal próximo do cordeiro é o cabrito, mas o Senhor, no outro lugar, compara os cabritos como os que estão do outro lado. Então as nossas crianças peçam a Deus para ter o comportamento do cordeirinho que nós cantamos o hino, e o comportamento de ovelha, glória ao nome do Senhor. É verdade que aí fora, irmão, pessoas maldosas, pessoas que estão querendo destruir como um lobo que destrói um rebanho. Tem pessoas que o espírito que neles está, irmãos, é de lobo. Por isso, cuidado, algum jovem, alguma jovem, as nossas crianças. Neste mundo, vamos lutar sempre contra o mal, contra as investidas do maligno, que toma, às vezes, um colega de escola, um conhecido, um vizinho, e às vezes até alguém da família, um parente, alguém que deveria cuidar, mas o espírito do lobo o toma e destrói. Todos nós, irmãos, não importa a idade, somos ovelhas ao meio de lobos, mas vamos ter a prudência. O que Jesus louvou na serpente é a prudência. Qual é a prudência da serpente? Não se expor, não andar livremente no lugar de perigo. A serpente tem aqueles que são predadores dela, e se ela ficar num lugar limpo, no meio de um terreiro limpo, no meio da rua, no asfalto, é alvo fácil para os predadores.
um gavião vem e leva embora, ou o próprio homem também pode tirar a vida da serpente, mas ela é prudente, ela está escondida sempre, quieta, procura estar numa toca, numa rocha, num lugar escondido. E nós precisamos estar escondido em Cristo, irmãos. Não nos expormos ao perigo. O nosso jovem, as nossas crianças, procurem ter prudência, não ir no lugar do perigo. Ah, mas eu queria ir conhecer, queria ir ver como é. É como uma serpente, uma cobra, num lugar limpo, já já ela vai ser morta, ela vai ser de alguma forma atacada, e o crente precisa estar escondido em Cristo. Glória ao nome do Senhor. E temos que ter, irmãos, a simplicidade das pombas. A pomba é um animalzinho simples. O que é simples? É não ser complicado, não ser complexo. E se nós analisarmos, irmãos, o Senhor Jesus tomou um exemplo maravilhoso. Também o Espírito Santo foi comparado e tomou a forma corpórea de uma pomba. Os irmãos veem que o que o Senhor Jesus cita aqui é exatamente o que a palavra, de um modo geral, traz como comparação do comportamento, da forma de ser desses animais. A pomba é simples, proporcional, não tem um bico desproporcional em relação ao corpo, a cabeça em relação ao corpo, a cauda, a altura das perninhas, das unhazinhas. O olho da pomba é um olho proporcional ao corpo dela. O Senhor não tomou como exemplo aves que não são simples. O tucano tem um bico desproporcional ao corpo, mas do tamanho do corpo. O Senhor não falou do pavão, não falou do avestruz, que tem um corpo enorme, não falou da garça e de outros pernaltas, falou da pomba. Então as crianças procuram entender isto. O crente tem que ser equilibrado. Ser simples é não ser complicado. Ser simples é ser proporcional em tudo na vida. Porque imaginem, irmãos, um menino ou uma menina que o seu comportamento não é de uma pomba. A pombinha, em tudo ela é proporcional, como já foi dito. E até a voz das aves, elas não têm cordas vocais, mas tem a seringe que produz som, cantos, tem cantos maviosos de aves, mas tem canto de alguma ave que assusta, irmão. Eu tinha um vizinho que arrumou uma araponga. De manhã, quando ela dava aquele guinado, aquele grito, a gente assusta, irmão. O peru tem uma forma de repetir e de ficar replicando, e tem guinchado de algumas aves que assustam. Mas o rolar da pomba é sonoro, baixinho, não assusta ninguém. Irmão, a palavra de Deus é espiritual. Nossos jovens, nossas crianças, peçam a Deus. Não tenham um comportamento diferente do da pomba. Alguém que quer gritar, responder, falar muito alto,
perdeu o comportamento da simplicidade da pomba. Às vezes tem o franguinho que vai virando galo e a crista cresce. A pomba não tem crista. Ter crista quer dizer, agora mando, agora eu também entendo, meu pai não sabe nada, a mãe não sabe nada, quem sabe sou eu. Continue pomba, não queira ser galo. Glória a Deus. Tem aqueles que começam com o olho grande, vendo aqui, vendo lá, se interessando por tanta coisa. Olha, a ave de olho grande é a coruja, e o Senhor não comparou-nos com coruja. As nossas crianças entendam isto, por favor. E, irmãos, divagaríamos aqui por muitos outros exemplos, mas se o Senhor disse que nós temos que ter a simplicidade da pomba, é porque tudo que for exagerado e desproporcional, que perca a simplicidade, nós estamos mais para outro tipo de ave e não para pomba. As irmãs perdoem, é próprio do instinto feminino se cuidar mais do que o homem. Mas tudo tem um limite dentro da simplicidade da pomba, porque a partir de um certo momento já vai ser garça, já vai ser uma pavoa, já vai ser outro tipo de ave, que Jesus não nos comparou a elas. O pavão, irmão, quantas cores, quanta coisa que tem, que perdeu completamente a simplicidade. Que Deus nos ajude. Alguém muito falador está mais para papagaio do que para a pomba, e Jesus não nos comparou com papagaio. Que Deus nos guarde, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Permita a Deus que as crianças compreendam, entendam, e o sucesso de nos livrarmos do mal, de nos guardarmos da maldade do lobo, é termos prudência, nos esconder em Cristo, e simplicidade no modo de ser, no comportamento, no falar, no vestir, em tudo simples, e o Senhor te abençoará. Na verdade, aqui, irmão, muita coisa foi falado, mas o Senhor disse: vai acontecer que, por serem crentes no meu nome, por amor do meu nome, vocês vão ser entregues perante reis, presidentes, tribunos. Mas não vos preocupeis, o Espírito Santo vos guiará o que vocês deverão falar perante as autoridades, pôr a palavra na vossa boca. Então, irmãos, na hora da dificuldade, na hora de apresentarmos-nos diante de quem nos inquirir, o Senhor guiará. Isto aqui é um ponto que muitos não entendem bem, irmão. Acha que nós não precisamos nos preocupar em conhecer as Escrituras, porque o Espírito Santo coloca a palavra na boca. É verdade. Só que na pregação da palavra, quem não conhecer a Bíblia, como é que vai pregar? Tem que conhecer as Escrituras. Agora, o que falarmos no momento de surpresa, numa situação inusitada, que alguém vai nos inquirir a respeito da nossa fé, do nosso comportamento, por que não participamos do que o mundo participa? O Senhor porá a palavra na nossa boca. Glória ao nome do Senhor. E aquele que perseverar até o fim será salvo. É uma aventura, é uma empreitada, é uma caminhada cheia de surpresas que o crente tem, que o ser humano tem, do nascimento à morte. Mas aquele que seguir esta regra, irmão, dentro da pureza, da simplicidade, na graça do Filho de Deus, tendo prudência,
ele terminará a aventura bem. E quem termina uma aventura bem é um bem-aventurado. Glória ao nome do Senhor. E a nossa bem-aventurança é a vida eterna. Irmãos, só concluindo, com respeito às aves, nós sabemos que a arca de Noé, quando veio o dilúvio, era enorme. Para termos ideia, irmão, 150 metros de comprimento, 15 de altura, 3 andares, 25 metros de largura, e cheio de animais, porque gente foram poucas pessoas, e tinha animais de todo tipo, todos os tipos de aves, mamíferos, répteis, enfim, todos os animais. Dos puros, 7 pares, dos impuros, imundos, menos 2 pares, salvo erro. Mas o importante, quando as águas começaram a sentar, porque 40 dias e 40 noites, o Senhor permitiu chuva, foram abertas as comportas do céu, abertas as fontes de baixo. Quem sabe, irmão, a avalanche de água de todo lado que veio, e durou meses depois para secar. Chuva foram 40 dias, mas para baixar a água foram vários meses, salvo erro 10 meses. Mas quando Noé percebeu que as águas baixavam, ele usou 2 aves. Uma, a pomba, que Jesus se refere. Outra, o corvo. Os hábitos do corvo é comer carne e restos de cadáveres. E os hábitos da pomba, nós sabemos que é uma avezinha que come alguma sementinha, algum cerealzinho, algum bichinho, enfim, mas mais cereais. Então Noé soltou essas 2 aves. O corvo desaparecia no horizonte, mas voltava, porque não tinha lugar para pousar os pés, e não tinha o que ele procurava. Ele aguardou. 7 dias depois, soltou de novo o corvo, e o corvo voltava. Soltou a pomba, ia e voltava, e ele entendia que não tinha nada. Passou mais 7 dias. Quando soltou o corvo, ele voou, foi além do horizonte e nunca mais voltou para a arca. E por quê? A resposta é óbvia. Ele encontrou o que procurava. E o que ele procurava? Restos de cadáveres, carne em putrefação. Que Deus nos guarde. Glória a Deus. Que ninguém perca a simplicidade da pomba. Glória a Deus. Porque o corvo procura coisas mortas, mal cheirosas, e encontrando se dá por satisfeito. Que não haja em ninguém de nós, saindo da arca, algum jovem, algum moço, alguma moça, procurando alguma coisa aí fora do mundo, que é diante de Deus baixa, é diante de Deus coisa morta. Glória ao nome do Senhor, porque aquele que começa a buscar, começa a procurar, vai achar, e aí não volta mais para a arca. Mas olha o exemplo da pomba. Noé soltou a pomba depois de alguns dias, e ela voou, desapareceu além do horizonte. Mas não demorou muito, ela voltou. E não tendo palavras na boca ou no bico, Deus guiou, irmão, na simplicidade da pomba. Ela trouxe uma folhinha tenra e verde de oliveira, e Noé entendeu quando a pegou
que ela trouxe como uma mensagem no bico. Olha, já secou em algum lugar, a erva já brotou, a oliveira já reverdeceu, já a vida volta, a esperança, glória ao nome do Senhor. Tudo isto, irmão, estava ali naquela mensagem tácita, naquela mensagem sem palavras, naquela folhinha. Noé entendeu tudo. Ó servo de Deus, ó jovem, ó irmãos, todos nós, que na nossa boca sempre tem uma palavra de consolo, uma palavra de bênção, uma palavra de esperança para alguém. E lembremos que o nosso lugar é a arca, até ela chegar no porto desejado. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Agora, juntos, nesta comunhão tão santa, nós vamos agradecer a Deus por tudo que nos tem preparado. O irmão vem agradecer, irmão Nazareno, ancião em Santa Catarina. Deus tem preparado aqui hoje, também pela primeira vez. Juntos, agradecemos a Deus. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Nosso Deus e eterno Pai, Glória a Deus. Criador e formador deste vasto e infinito universo. Aleluia. Mais uma vez, aqui estamos ajoelhados neste salão para te agradecer pela oportunidade que nos destes de poder participar desta reunião tão santa, tão maravilhosa, para participar desta comunhão, para participar deste banquete que na manhã de hoje Tu tens preparado para todos nós. E somos gratos, Senhor da glória, porque desde o início, a cantar esses hinos, sentimos tanta paz, tanta alegria, tanta comunhão. A nossa alma foi recreada na Tua presença. E somos gratos pelos santos ensinamentos, pela oração e muito mais pela Tua palavra. Grandes ensinamentos na manhã de hoje nós tivemos, ensinamentos para a criança, para o menino, para a menina, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o ministério. Todos nós aprendemos na manhã de hoje. Graça nós te damos, Senhor, porque sairemos daqui com o nosso coração alegre, glorificando o Teu santo nome. Eterno Pai, nós queremos te pedir nesta oportunidade, Senhor, embora uma oração de agradecimento, tornando a apresentar o pequeno Anthony, daí de Araranguá, Santa Catarina, que há 4 anos está lutando contra um câncer. Eterno Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, por caridade. Nós sabemos que ele passou por uma cirurgia. Bendito é o Teu nome. Eterno Deus, faz 22 dias que fez transplante de medula óssea. Eterno Pai, permita que pela oração da igreja, que neste país, neste mundo, em todos os lugares está orando a Ti, permita que seja o último gole deste cálice
Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Quem sente, chame outro hino. 457. 457, é isso? Hino 457. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Tudo é selado com o amém. Então agora nós vamos encerrar a santa reunião de jovens e menores. A única coisa que não se encerra num culto, numa reunião, é o poder da palavra que se estende para a nossa vida. Então agora nessa comunhão, todos juntos, procurem falar o amém para selar tudo que o Senhor mandou pela sua bendita e santa palavra. As crianças estão prontas aí? Todos juntos? Que a paz de Deus, a sua graça maravilhosa e o poder infalível da sua palavra permaneça em nossos corações para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Hino da despedida 467. 2 pulsos precedem o início do hino.